No vídeo anterior estudamos o sexto selo, que mostra uma série de sinais na terra e no céu, dados por Deus para nos ajudar a identificar os tempos. Bem, a realidade é que todas as profecias ajudaram os cristãos desde o início a identificar os tempos em que viveram. Mas o sexto selo dá-nos sinais especiais, não se referindo a acontecimentos históricos e factos da natureza humana, política ou religião, mas sim sinais que seriam mostrados na natureza. E Deus usa esses sinais especiais porque são sinais que indicam eventos de grande importância: o fim dos 1260 anos do governo do Anticristo, o fim dos 2300 anos que marcam o início do julgamento, e o fim do julgamento, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Os três primeiros sinais na terra e no céu já se cumpriram com o terremoto de Lisboa de 1755, o dia escuro de 1780 e a chuva de estrelas de 1833. Os dois últimos, o céu se enrolando como pergaminho e o terremoto de todo o planeta, ocorrerão no final da graça e na segunda vinda de Cristo. Na verdade, o sexto selo termina contando-nos sobre a segunda vinda de Cristo e dá origem ao capítulo 7 do Apocalipse, porque o sexto selo termina com os ímpios procurando fugir da presença de Cristo e clamando: "Grande é o dia da sua ira que está por vir e quem pode permanecer firme?" O capítulo 7 é responsável por responder a essa pergunta. Capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos em pé nos 4 ângulos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre qualquer árvore. Os 4 ângulos são os 4 pontos cardeais. Esta passagem não deve ser interpretada literalmente, é uma referência à verdade de que se não fosse a misericórdia de Deus, que intervém em nosso favor em todas as oportunidades que lhe damos, o próprio diabo já teria destruído este mundo, ou nos teria levado a destruí-lo nós mesmos. Mas Deus e seus anjos, simbolizados pelos 4 anjos aqui mencionados, mantêm tudo sob controle. Esses anjos param os ventos, e que já vimos no capítulo 7 de Daniel o que significam. São os ventos dos cataclismos, naturais e provocados pelo homem. Também vimos quando estudamos o capítulo 7 de Daniel, que o significado do mar são as nações, as grandes cidades, os lugares povoados onde os seres humanos habitam. Já a terra representa o oposto do mar, os campos e os locais despovoados ou com poucos habitantes. E o outro símbolo que se apresenta são as árvores, e este é um símbolo muito importante do qual não quero simplesmente dizer o que significa, mas quero fazer com vocês o exercício de pesquisar na mesma Bíblia o que elas representam, o que as árvores simbolizam. Como fazemos isso? Bem, procuramos em uma concordância a palavra árvore ou árvores. Quero começar com um milagre bastante raro de Jesus registrado em Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante. E vindo a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Depois, tomando a mão do cego, conduziu-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E olhando, vejo os homens como árvores, porém vejo que andam. Depois colocou novamente as mãos sobre os olhos, e o fez olhar, e ele ficou curado, e viu tudo claro e de longe. Esse milagre nunca lhe pareceu estranho? Como se não tivesse dado certo. Então ele tentará novamente uma segunda vez? Irmão, Cristo não improvisa. Ele nunca fez isso. Ele não faz isso agora, nem fez isso quando estava na terra. Tudo é feito com um propósito e este milagre não foge à regra. Na resposta do cego vejo os homens como árvore, porém vejo que eles andam, é a resposta ao significado das árvores nas profecias. As árvores são homens, seres humanos. Outro lugar na Bíblia onde a palavra árvore aparece é no Salmo 1. Diz ali: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore, plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará." O mesmo não acontece com os ímpios, que são como a palha que o vento espalha. Isso é a mesma coisa que é dita em Daniel, capítulo 2, dos reinos deste mundo, quando a rocha atingir os pés da estátua, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí está.
Este salmo não apenas conta o significado da árvore, mas basicamente o explica no capítulo 7 de Apocalipse. No capítulo 4 do livro de Daniel também é mencionado o significado das árvores nas profecias. Quando Deus revela a um homem Nabucodonosor a insanidade que ele sofreria durante 7 anos devido ao orgulho, naquele sonho o próprio Nabucodonosor é representado por uma árvore. O próprio Cristo comparou os homens às árvores em Mateus 7, versos do 16 ao 20, e em Lucas 6, 43 ao 45, João Batista também comparou os homens às árvores. Em Mateus 3, 7 ao 10. As árvores representam os seres humanos. Apocalipse 7, versículo 2, e vi outro anjo subindo do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e ele clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foi dado fazer mal à terra e ao mar, dizendo: Não faça mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que marquemos em suas testas os servos do nosso Deus. Mas espere, e os 4 anjos não estão lá para nos proteger? Mas aqui diz que eles foram comissionados para prejudicar a terra. Bem, os 4 anjos simbolizam a proteção de Deus durante o tempo da graça. Mas lembre-se que no 6º selo o céu já estava enrolado como um pergaminho e as montanhas, e todas as ilhas, estão sendo abaladas pelo último terremoto, e Cristo vem em glória e majestade. Neste ponto o tempo da graça terá terminado e os 4 anjos simbólicos que seguram os 4 ventos irão libertá-los. Os sinais na terra e no céu são eventos que ocorrem na terra, enquanto este parêntese no capítulo 7 nos fala sobre algo que acontece no céu. Este capítulo nos levou um pouco para trás, pouco antes de o julgamento terminar e o tempo da graça chegar ao fim, pouco antes de o céu se enrolar como um pergaminho e o planeta inteiro começar a tremer no último terremoto. O primeiro terremoto, o sol escurecido, a lua como sangue e as estrelas caindo já ocorreram, mas o céu se enrolando e o segundo terremoto ainda não ocorreram, o que nos indica que o julgamento ainda não terminou, que ainda estamos hoje, 28 de fevereiro de 2025, no tempo da graça, que ainda os anjos sustentam os ventos. Mas, como vemos, esses 4 anjos simbólicos têm a tarefa de liberar os ventos e deixar o mundo ser destruído, assim que o julgamento chegar ao fim e o tempo da graça terminar. Mas antes que isso aconteça, há uma obra que precisa ser feita, a obra de marcar os servos de Deus em suas testas com o selo de Deus. Marcá-los para quê? Para ser protegido da destruição, assim como o sangue no batente da porta protegeu Israel, da morte dos primogênitos no Egito. Aí está a resposta para a pergunta que encerra o capítulo 6, sobre quem poderá permanecer de pé quando chegar o dia da ira do Cordeiro. A resposta é que os servos de Deus que estiverem marcados em suas testas com o selo de Deus, eles poderão permanecer firmes quando Cristo se manifestar. E enquanto os perdidos clamam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, os selados estarão dizendo: Eis que esperamos por este nosso Deus, e ele nos salvará. Neste Jeová em quem esperamos, nos gozaremos e nos alegraremos na sua salvação. Embora a grande maioria das igrejas protestantes ensinem que os cristãos serão secretamente arrebatados por Cristo, numa suposta segunda vinda invisível e silenciosa, da qual não se fala em nenhum lugar da Bíblia, e que nem sequer saberão da grande tribulação, aqui vemos que será exatamente o oposto. A igreja de Cristo estará na terra e o verá vindo em glória. Portanto, a igreja passará pela grande tribulação e verá as 7 pragas caírem sobre a terra, mas estará protegida, como os israelitas estavam no Egito quando foram derramadas as 10 pragas, porque terão recebido o selo de Deus. Mas o que é esse selo de Deus? Êxodo 31 verso 13 diz: E falareis aos filhos de Israel com todos que guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Faz o quê? Que eu vos santifico. Ezequiel 20 verso 12 diz: E também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. O quê? Que eu os santifico. Ezequiel 20, 20, E santificai os meus sábados, e sejam eles um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas há outra passagem na Bíblia, Efésios 4:30, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Esta passagem tem muitos adventistas discutindo se o selo de Deus é o sábado ou o Espírito Santo, como se as duas respostas fossem incompatíveis e tivesse que ser uma ou outra.
O sábado é o selo de Deus. Acabamos de ler 3 passagens que indicam isso. Mas parar de trabalhar aos sábados e ir à igreja não sela ninguém para a salvação. E o que chamamos de guarda do sábado geralmente não chega nem perto do que deveria ser. Somente quem é santificado tem discernimento para guardar, não apenas trazendo os mandamentos, mas o seu espírito. Vamos ler Efésios 4:30 mais uma vez, para ver se entendemos o que realmente significa, e não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Talvez uma ilustração nos ajude a entender que isto é um selo e isto também é um selo. Isto é um selo e isto também é um selo. O selo é o instrumento utilizado para selar, mas o selo também é a marca deixada pelo instrumento. Leiamos a passagem mais uma vez, e não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, com quem você foi selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é o instrumento que nos sela e ao nos selar deixa uma marca em nós e essa marca é visível. Cristo disse que pelos seus frutos vos conhecereis. A marca que o Espírito Santo deixa em nós é o fruto do Espírito e por esse fruto seremos conhecidos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Por que é que não existe lei contra tais coisas? Porque tais coisas contêm o espírito da lei. Quem tem esse fruto está obedecendo à lei e esse é o selo que o Espírito Santo deixa quando sela a nossa obediência. Como é que diz Êxodo 31:13 e Ezequiel 20:12? Para que saibais que eu sou Jeová, que vos santifica. O que você faz? Que eu te santifico. Santificação e fruto do Espírito são a mesma coisa. A restauração da natureza amorosa de Deus em nós. Uma vez que a natureza começa a ser restaurada, a lei é colocada em nossos corações e escrita em nossas mentes. Pois quando tivermos a natureza amorosa de Deus, obedeceremos automaticamente a sua lei, pois o amor é o fundamento da lei. Cristo resumiu a lei em 2. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu ser e com todos os teus bens, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem as 2 tábuas da lei. A primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos, referem-se ao amor a Deus e a segunda tábua, os outros 6 mandamentos, referem-se ao amor ao próximo. Mas por que a ênfase no sábado? Por que não existe nenhuma passagem que diga que honrar pai e mãe é um sinal, ou não adorar imagem seja um sinal, ou algum dos outros 9 mandamentos? Por que a ênfase no sábado? Pela mesma razão que o 4º mandamento é o único mandamento que começa com as palavras lembra-te. Porque Deus sabia o que iria acontecer no fim dos tempos, aquele sábado seria abandonado e substituído pelo domingo. Mas os outros 9 mandamentos são tão sérios da parte de Deus quanto o sábado. Acontece que guardar a letra dos outros 9 mandamentos é relativamente fácil. Mas quando chegamos ao 4º mandamento, a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, nem sequer querem guardar a letra. E quando vamos até aqueles que dizem guardá-lo, na realidade eles guardam apenas a letra, mas não o espírito do mandamento. Para eles, guardarem o sábado significa ter os sábados de folga do trabalho e ir à igreja aos sábados de manhã, e às vezes nem tão cedo, porque até acordar cedo para chegar na igreja na hora nos pesa, e com isso não acreditamos mais que somos obedientes, que estamos selados. Mas enquanto as horas do sábado passam, nossas mentes ficam imersas em assuntos seculares o dia todo, e assim como a boca fala da abundância do coração, nossas conversas no sábado também são sobre assuntos seculares. Que seja a escola, a universidade, e se o trabalho, e se a casa, ou seja o carro. Foi isso que Paulo quis dizer quando disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. Guardar a letra da lei nos torna justos aos olhos das pessoas, mas não diante de Deus. E sem santificação, sem que o Espírito Santo restaure em nós a natureza do amor, não podemos guardar o espírito da lei. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo, e o selo que esse selo deixa é o amor que se manifesta na obediência. Se você me ama, guarda meus mandamentos. Quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Apocalipse 7:2 diz que o selo deve ser colocado na testa. Isso também faz parte do simbolismo. Não é um selo colocado literalmente na pele da testa, que pode ser literalmente visto pelas pessoas.
É um selo espiritual e não se refere à superfície da testa, mas ao que está escondido ali, o lóbulo frontal do cérebro. Você se lembra? Porei a minha lei nos vossos corações e as escreverei nas vossas mentes. Ele está falando sobre a mesma coisa, o selamento. Portanto, a resposta à pergunta com que termina o capítulo 6, sobre quem pode permanecer de pé quando Cristo vier é o obediente, ou nas palavras do Salmo, aqueles que não andaram no conselho dos ímpios, nem se detiveram nos caminhos dos pecadores, nem se sentaram na roda dos escarnecedores, mas seu deleite estava na lei do Senhor, e em sua lei eles meditavam dia e noite. Esses estarão firmes quando Cristo vier. O anjo que traz o selo, diz o versículo 2, que vem do oeste. Já mencionamos o significado das direções no santuário quando estudamos o que os 4 seres vivos simbolizam, no simbolismo bíblico. O sul representa a terra. Ao sul, dentro do santuário, ficava o candelabro de 7 braços com suas 7 lâmpadas. O castiçal representa o povo de Deus e o povo de Deus está na terra e as 7 lâmpadas representam o Espírito Santo, e o Espírito Santo também está na terra. E fora do santuário, no acampamento, ao sul, acamparam a tribo de Ruben, Simeão e Gade e seu estandarte era a figura de um homem, os habitantes da terra. Esse é o significado do sul. O sul representa a terra e o norte representa o céu, onde está o trono de Deus. Também falamos sobre isso quando estudamos o significado dos 4 seres vivos. Vimos que ao norte, dentro do santuário, a mesa dos pães representa o trono de Deus. E fora do santuário, ao norte, as tribos de Dan, Asser e Naftali acampavam, e seu estandarte tinha a figura de uma águia voadora, e onde as águias voam, o norte representa o céu. O oeste representa sacrifício e consagração. No interior do santuário, a oeste, está o altar do incenso e atrás do véu, a arca da aliança, que representa o trono do julgamento. E se há algo necessário para vencer no julgamento, é a consagração. Do lado de fora, no acampamento, a oeste, estavam acampadas as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, e sua bandeira tinha a figura de um boi, um dos 3 animais usados nos sacrifícios. Poderiam muito bem ter usado a figura de um cordeiro, mas não a usaram, porque a oferta e o sacrifício que aqui se pretende não é o sacrifício de Cristo, mas o nosso. Além disso, a oeste ficava o altar do incenso, que embora estivesse no lugar santo, na verdade pertencia ao Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, diante da qual o sacerdote oficiava uma vez por ano, e enquanto fazia, o povo ficava do lado de fora garantindo que não houvesse um único pecado não confessado. Em outras palavras, o altar do incenso nos lembra da nossa consagração diária e o altar da aliança nos lembra da consagração que devemos ter alcançado, para não sermos reprovados no julgamento. Há muitos que esperam ver os sinais para se consagrarem, mas sem a consagração diária representada pelo altar do incenso a consagração necessária para o julgamento não será alcançada. Em suma, o oeste representa a consagração, a nossa consagração. E por fim, o leste, que é onde, segundo Apocalipse 7:2, vem o anjo que tem o selo de Deus. Representa a redenção e libertação. No santuário, a leste, ficava a entrada do santuário. É aí que entravam os animais para serem sacrificados, simbolizando Cristo, nosso Redentor. Do lado de fora do acampamento, a leste, estavam as tribos de Judá, Isacar e Zebulon, e sua bandeira era a figura de um leão, o leão da tribo de Judá, que não é outro senão Cristo, nosso Salvador e Redentor. Esse anjo que vem trazendo o selo de Deus, ou seja, o Espírito Santo, e que dá instruções aos 4 anjos, que não são 4 anjos literalmente falando, mas na realidade representam a totalidade dos anjos. Esse anjo que vem do Oriente trazendo o selo de Deus é o anjo de Jeová, o arcanjo Miguel. Este anjo é Cristo, nosso Salvador e Redentor. Versículo 4. E ouvi o número dos marcados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram designados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000 foram anotados. Da tribo de Gade foram designados 12.000. Da tribo de Asser foram nomeados 12.000. Da tribo de Naftali foram designados 12.000. Da tribo de Manassés foram designados 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000 foram anotados. Da tribo de Levi foram designados 12.000. Da tribo de Isacar,
12.000 foram anotados. Da tribo de Zebulon foram designados 12.000. Da tribo de José foram designados 12.000. Da tribo de Benjamim foram designados 12.000. Num total de 144.000. Quanta polêmica existe com os 144.000? Quem são esses 144.000? Os 144.000 é um número literal, ou é um número simbólico? Os dispensacionalistas, segundo eles, quando no versículo 1 do capítulo 4, Cristo diz a João para subir aqui, isso significa o suposto rapto da igreja. Eles ensinam que esses 144.000 são judeus literais, uma vez que os cristãos já estão no céu. E eles geralmente ensinam não apenas que são judeus literais, mas que o número 144.000 também é literal. Já demonstramos, quando estudamos o final das 70 semanas e quando estudamos o cúmulo da maldade, que o povo judeu deixou de ser o povo de Deus ao final das 70 semanas. Mas como continuamos a receber mensagens argumentando que o povo judeu ainda é e sempre continuará a ser o povo de Deus, e para o seu argumento eles usam Romanos 11, acreditamos que é necessário tomar um parêntese neste ponto e analisar Romanos 11, de passagem. O simples fato de ter nascido judeu nunca salvou ninguém, da mesma forma que tornar-se nominalmente cristão não salvou e nunca salvará ninguém. Todos os judeus e não-judeus, que forem salvos serão salvos pela única e mesma razão, porque foram justificados pelo sangue de Cristo e santificados pelo Espírito Santo. Não há outro caminho, não há outro caminho, não há atalho. Somente o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Somente aceitando Jesus Cristo como Salvador, como Messias, o seu sangue pode nos purificar. E somente o sacrifício de Cristo tornou disponível a obra de santificação do Espírito Santo. Mas vamos à Bíblia. Romanos 11 diz, digo pois, Deus rejeitou seu povo? De jeito nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Esta é a passagem que todos usam para argumentar, está vendo, onde é que o seu povo foi rejeitado? Os judeus ainda são o povo de Deus e o próprio Paulo é usado como exemplo, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ok, Paulo é um israelita da tribo de Benjamim, mas Paulo é mais uma coisa que o versículo não menciona porque é algo óbvio, mas que quem usa essa passagem para argumentar que os judeus ainda são povo de Deus não vê, apesar de ser tão óbvio. Você sabia que quando tem algo óbvio bem debaixo do seu nariz, mas você não vê, é porque você sofreu uma lavagem cerebral. Você sofreu uma lavagem cerebral e isso não é uma questão de falta de inteligência ou algo assim. Isso acontece com qualquer um. Acontece comigo e tenho certeza que acontece com você também. Ou você nunca perdeu suas chaves e as procurou, e as procura e procura, e no final as encontra na mesa da sala de jantar onde já as olhou 3 vezes, mas não as viu? E talvez você pense que alguém na sua casa está mexendo na máquina, porque você olhou na mesa e as chaves não estavam lá, mas agora estão, então alguém deve ter colocado elas lá, o mesmo que as tirou do lugar onde você sempre as colocou. E é verdade, alguém está comandando a máquina, mas não é sua esposa, nem seu marido, nem seu filho, nem mesmo o cachorro, é seu próprio cérebro. Você sempre coloca as chaves no mesmo lugar para evitar a mesma coisa, ter que procurar as chaves enquanto você está atrasado para ir para o trabalho, mas por descuido vou ter as chaves na sua mão. Você coloca na mesa para fazer algo naquele momento e esse algo leva tempo suficiente para que aquela ação de colocar a chave na mesa, que você mais gostou como um reflexo e não como uma ação consciente, seja esquecida com todas as outras coisas que você faz da mesma forma, enquanto sua longa memória a prazo continua sendo a rotina cotidiana, de ir até o local onde ele sempre coloca as chaves e colocá-las lá. E quando ele vai procurar as chaves, para onde ele vai? Para o lugar onde ele sempre as coloca, mas elas não estão lá, estão em cima da mesa, mas o cérebro dele diz que as chaves estão onde você sempre as coloca e você olha para a mesa, as chaves estão lá, mas você não as vê porque o seu cérebro, que é aquele que interpreta a luz que entra pelos seus olhos, diz que as chaves não estão lá, estão onde você sempre as coloca. E ao percorrer toda a casa, você volta mais 2 ou 3 vezes para mirar para o local onde sempre coloca as chaves, por precaução, até que finalmente seu cérebro se convence de que as chaves na verdade não estão onde você sempre as coloca. E numa ligeira olhada na mesa, opa, aí estão as chaves. Da mesma forma, aqueles que pertencem a igrejas onde o dispensacionalismo é ensinado as repetem.
De forma alguma, Deus não rejeitou seu povo. Os judeus ainda são o povo de Deus. De jeito nenhum, Deus não rejeitou seu povo. Os judeus ainda são o povo de Deus. De jeito nenhum, Deus não desejou seu povo. Os judeus ainda são o povo de Deus. Até que uma interpretação errada se torne realidade. O mesmo vale para o arrebatamento secreto e todas as outras doutrinas errôneas ensinadas nas igrejas. Isto, o que chamamos de lavagem cerebral, no Apocalipse é chamado de embriaguez com vinho da fúria das abominações da prostituta. Deixe-me agora mostrar-lhe as chaves sobre a mesa. Um dia, um judeu chamado Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco carregando cartas dos líderes judeus da religião judaica em Jerusalém, pedindo aos líderes judeus da religião judaica em Damasco que cooperassem com o judeu Saulo de Tarso, na busca e captura dos cristãos. Mas no caminho para Damasco, Cristo apareceu a Saulo de Tarso. Até aquele momento, a saúde judaica de Tarso estava cheia de zelo pela religião judaica, acreditando que a verdadeira religião era o caminho para a salvação. Mas a partir daquele momento ele começou a aprender. A venda foi removida, seu cérebro foi lavado e ele viu que o que ele pensava ser o caminho para a salvação, havia na verdade se afastado da verdade, e que era o caminho daqueles que ele perseguia, que era verdadeiramente o caminho para a salvação. E o judeu Saulo de Tarso tornou-se o cristão Paulo. E pergunto, quem escreveu a carta aos Romanos, o judeu Saulo ou Paulo, o cristão? Certamente Paulo ainda era um israelita, dos descendentes de Abraão, da tribo de Benjamim, mas na sua crença já não era judeu, era cristão. Agora, tendo visto que as chaves não estão onde pensávamos, vamos olhar novamente para Romanos 11. Digo, pois, a Deus rejeitado o seu povo, ou seja, os judeus? De jeito nenhum. Não, Deus não rejeitou os judeus. Os judeus também podem ser salvos. E o próprio Paulo se dá como exemplo, porque sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Mas além de ser israelita, dos descendentes de Abraão e da tribo de Benjamim, Paulo agora é cristão. Quando Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo, ele não está dizendo que os judeus ainda são o povo de Deus. O que ele está dizendo é que os judeus, embora tenham deixado de ser o povo de Deus, ainda podem continuar a ser o povo de Deus se, como fez Paulo, aceitarem a Cristo. Deus não rejeitou o seu povo, que desde antes conhecia. Ou você não sabe o que as Escrituras dizem sobre Elias? Como ele invocou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e eles procuram matar-me. Mas o que a resposta divina lhe diz? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Da mesma forma, mesmo neste momento permaneceu um remanescente escolhido pela graça. Esse remanescente de que Paulo fala refere-se aos judeus que, como ele, aceitaram a Cristo. Na verdade, os primeiros cristãos eram todos judeus. Os apóstolos eram judeus. Os 120 que receberam o Espírito Santo no cenáculo, no dia de Pentecostes, eram todos judeus. Mas todos aceitaram a Cristo. Todos eles se tornaram cristãos. Todos aceitaram Cristo como Salvador, como o Messias. Você se lembra das palavras de João Batista que lemos há pouco, quando procurávamos o que significam as árvores? E não hajam pensando em seus corações dizendo que Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A propósito, João Batista não está falando aqui de pedras literais. Pedras eram um dos adjetivos que os judeus usavam para se referir aos que não eram judeus, e se referia aos romanos que ali estavam. Então, quem é o povo de Deus? Perguntemos ao outro João, aquele que escreveu o Apocalipse. O Verbo era a verdadeira luz que veio a este mundo e ilumina cada homem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os judeus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, isto é, aqueles que creem em seu nome, e aqueles judeus que negam que Jesus é o Messias, que ainda pretendem reconstruir o templo e oferecer novamente sacrifícios de animais, em total negação do verdadeiro, único e completo sacrifício feito por Cristo, são eles povo de Deus? Não são homens de dura cerviz, aqueles que ainda se recusam a receber o Verbo como o Messias?
Parece-me que João é muito claro, quando diz que a todos os que o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Aqueles que não acreditam que Jesus é o Cristo, o Messias, não são povo de Deus, mas somente aqueles que o receberam tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que acreditam em seu nome, que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Voltemos a Romanos 11, assim também deixou naquele tempo um remanescente. Esse remanescente são os judeus que fundaram a igreja cristã. Assim também neste tempo permaneceu um remanescente escolhido pela graça. E se pela graça já não é pelas obras, caso contrário a graça já não é graça. E se pelas obras já não é graça, de maneira que a obra já não é obra. O remanescente, aqueles escolhidos para ser o povo de Deus, são escolhidos pela graça, não pelas obras. Em outras palavras, ou nas palavras de João, não de sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade de um homem. O que é isso? O que Israel procurava não foi alcançado, mas os eleitos alcançaram, e os restantes foram endurecidos. Qual destes é o povo de Deus? Israel que não o alcançou, ou os escolhidos que o alcançaram? E por que Israel não alcançou isso? Porque eles estavam endurecidos, ou nas palavras de João, e os seus não o receberam. E no versículo 5, capítulo 1, João diz de outra forma: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Paulo também fala disso em 2 Coríntios 3 e 14, e lá ele diz isso, mas de outra maneira, mas seus sentidos estavam entorpecidos, porque até hoje eles têm o mesmo véu deixado por descobrir na lição do Antigo Testamento, que é removido por Cristo. Os judeus descendentes de Abraão podem pertencer ao povo de Deus e ser salvos da mesma forma que todos os outros seres humanos podem ser, independentemente da sua origem, sexo ou classe social, uma vez que Deus não faz acepção de pessoas. Porém, os dispensacionalistas ensinam que Deus faz acepção de pessoas, a ponto de ter dois povos e dar-lhes a salvação de duas maneiras diferentes. E é isso que acontece com esta e com todas as outras doutrinas antibíblicas, um erro leva ao outro e no final o caráter de Deus é blasfemado. A doutrina do dispensacionalismo procede apenas da mente do diabo, que sempre quer fazer com que Deus pareça um ser arbitrário e injusto, que abre exceções para as pessoas, pois exige algumas coisas de umas, que não exige de outras. E esta é apenas uma das blasfêmias escondidas por trás do ensino de que o povo judeu ainda é o povo de Deus. Mas já falamos sobre alguns deles em vídeos passados, e falaremos dos demais em vídeos futuros, por isso não vamos atrasar mais o assunto. Vejamos apenas mais alguns versículos de Romanos 11, a parte da alegoria das oliveiras e dos ramos, para podermos então retornar ao Apocalipse. Se as primícias são santas, a massa restante também o é, e se a raiz é santa, os ramos também o são. Novamente, isso está falando de santificação, pois alguns dos ramos foram cortados, e você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado em seu lugar e tornou-se participante da raiz, e da rica seiva da oliveira. Não se vanglorie contra os galhos cortados e se você se vangloriar, saiba que você não sustenta a raiz, mas a raiz te sustenta. Continuamos falando de santificação, porque dos ramos, dirás, foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por causa da descrença deles, porque resistiram ao Espírito, eles foram quebrantados, mas você permanece firme pela fé. Não seja arrogante, mas tenha temor. Porque se Deus não perdoou os ramos naturais, Ele também não perdoará você. Veja, então, a bondade e severidade de Deus, a severidade de fato para aqueles que caíram, mas bondade para você, se você continuar no bem, caso contrário você também será cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se deixarem de resistir ao Espírito Santo, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Porque, se fostes cortado do que é por natureza uma oliveira brava, e contra a natureza foste enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são os ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Esta alegoria fala de duas oliveiras, a oliveira boa e a oliveira brava. As duas oliveiras são dois povos de Deus ou apenas a oliveira boa? Somente a oliveira boa representa o povo de Deus. A outra oliveira, aquela que é selvagem por natureza, representa todos os outros povos.
Além de duas oliveiras, a oliveira boa e a oliveira brava, esta alegoria fala de dois tipos de ramos, os ramos naturais que foram arrancados da oliveira boa e os ramos da oliveira brava que foram enxertados na oliveira boa. Os ramos naturais que foram quebrados são os judeus, que não acreditam em Cristo, e os ramos de oliveira brava que foram enxertados são os gentios, que acreditam em Cristo. Os ramos que outrora pertenceram à oliveira brava não se juntam para formar outra oliveira, além da oliveira boa. São enxertados na mesma boa oliveira da qual foram quebrados os ramos naturais. Só existe uma oliveira, não duas, apenas uma. Por que os galhos naturais foram quebrados? Eles foram cortados por sua incredulidade. E em que consiste essa incredulidade? Em que os judeus não querem acreditar. Não querem acreditar que o Jesus Nazareno é o Messias, o Cristo. E por que os ramos dos silvestres foram enxertados? Eles foram enxertados porque tinham fé. Fé em quê? Fé que o Jesus Nazareno é o Messias, o Cristo, e que através do seu sangue temos a remissão dos pecados. E enquanto continuarem a ter fé, permanecerão na boa oliveira. E os judeus, os galhos quebrados? Pois mesmo eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Se os judeus aceitarem a Cristo como Paulo aceitou, eles serão novamente o povo de Deus. Não é que eles sejam reunidos à parte dos ramos enxertados e constituídos num povo separado de Deus. São enxertados na mesma oliveira da qual foram quebrados, juntamente com os ramos que antes eram da oliveira brava. Em uma única cidade. Uma boa oliveira, um povo, um só rebanho, um só pastor. Pois em Cristo não há judeu nem grego, nem livre nem escravo, nem homem nem mulher, mas somos todos um em Cristo. Um povo, um rebanho, um pastor. Estou dizendo algo estranho, algo novo, algo que você nunca ouviu antes? Não é verdade? As chaves estão sobre a mesa. Agarre-as. Último versículo de Romanos 11 e com isso terminamos, mas os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. É assim que eles fazem lavagem cerebral nas pessoas. Eles pegam frases específicas, isolam-nas de seu contexto e as repetem e repetem dando-lhes o significado que desejam, enquanto ignoram todo o contexto, onde Paulo costuma dizer algo como, de jeito nenhum e deixam só a interpretação errônea que pretendem dar, neste caso, de que só os judeus continuam a ser povo de Deus, não importa o que aconteça, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. É essa má interpretação que resulta na ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Deixe Cristo responder a esse argumento. Um homem preparou um grande jantar e convidou muitos. E na hora do jantar ele mandou seus servos avisarem, vinde que tudo estava pronto. E todos começaram a se desculpar ao mesmo tempo. O primeiro disse, comprei uma fazenda e preciso sair para conhecer. Por favor, me desculpe. O outro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. E o servo voltou e contou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família ficou indignado e disse ao seu servo, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E o servo disse, está feito como o senhor ordenou, e ainda há espaço. E o senhor lhe disse, vai pelas estradas e pelos vales, e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Pois eu lhes digo que nenhum daqueles homens que foram chamados aproveitará a minha ceia. Certamente os dons e o chamado de Deus não expiram, da mesma forma que o jantar já preparado não é jogado fora por falta de convidados. Se os chamados não forem dignos, outros tomarão o seu lugar. É por isso que a boa oliveira, depois de quebrados os seus ramos naturais, não permanece no tronco nu. Outros ramos de outras oliveiras bravas receberam o chamado e os dons, e foram enxertados, assim como os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos desfrutavam do jantar, que originalmente era para os outros. Deus preparou uma salvação, preparou um evangelho, preparou dons e preparou um reino. Nada disso expirará, mas tudo cumprirá o propósito para o qual foi concebido. Mas quem se beneficia com tudo isso, não é algo que Deus decide arbitrariamente, mas sim é uma decisão de cada um de nós, de acordo com o livre-arbítrio que Deus nos deu. O que Deus promete será cumprido, mas isso não significa que iremos recebê-los, não importa o que aconteça.
Se não formos fiéis, a promessa de Deus será cumprida de qualquer maneira, mas não em nós, mas em outra pessoa que seja fiel. Da mesma forma, as promessas feitas pelos judeus serão cumpridas na igreja, se esta permanecer fiel. Porque se Deus não perdoou os ramos naturais, Ele também não perdoará você. Esqueça isso de uma vez por todas. Salvo, salvo para sempre. Chegaremos a este ponto neste vídeo. No próximo vídeo terminaremos de estudar o capítulo 7 de Apocalipse. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.